E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha. E antes da gente começar, vamos falar um pouquinho dos nossos parceiros aqui do podcast que fazem com que esse conteúdo chegue até você. Você sabe que organização é uma coisa super importante em qualquer negócio e especialmente lá com o produtor rural. É por isso que esse episódio chega até você com o apoio da Scad Agro. Há mais de 30 anos, a Scad Agro ajuda produtores rurais de todo o Brasil a terem mais controle sobre os resultados da propriedade. Em um só lugar você reúne informações financeiras, gerenciais e fiscais, soluções como software de gestão e controle de grãos, ajudam a acompanhar estoques, movimentações e obrigações do negócio de maneira integrada. Na prática, isso significa mais organização, mais segurança, melhores condições para tomar decisão. E se você quiser se aprofundar nesses assuntos, acompanhe também o Gestão Rural, podcast produzido pelo Agro Resenha junto com a Scad Agro. Saiba mais em scadagro.com.br. Scad Agro, simplificando a gestão para o produtor rural. Mas uma boa gestão não termina na tela. Ela precisa virar decisão e resultado dentro da porteira. E na pecuária, isso exige informação, estratégia e a direção certa. Por isso, esse episódio também chega até você pela Nutripura. Você já deve ter ouvido falar aquela máxima, né, de que é o olho do dono que engorda o boi, não é verdade? Mas não basta só olhar. Desde 2002, a Nutripura trabalha ao lado dos pecuaristas, oferecendo produtos e serviços que ajudam a transformar as decisões tomadas no campo em resultados na produção e, principalmente, no bolso. E eu posso falar disso com propriedade, cara. Eu já trabalhei na Nutripura e vi de perto a competência técnica da equipe, a qualidade dos produtos e, principalmente, o cuidado genuíno com o negócio de cada cliente. Para acompanhar o que há de mais avançado na pecuária, siga a Nutripura nas redes sociais e acesse nutripura.com.br. Nutripura, o produto certo na hora certa. Então, muito obrigado a todos os nossos queridos patrocinadores, porque sem vocês não daria para comprar o leitinho das crianças, não é verdade? E tem muita, viu? Agora sim, vamos para o episódio dessa semana. Eu sei que a gente tem feito os últimos presencialmente, mas esse aqui eu não pude deixar escapar, porque o tema é muito bom. Quem está aqui com a gente nessa semana é a Nájila Souza, que é a CEO da Field Agri Consultoria e diretora de Relações Institucionais no IBRAF, o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses. Nájila, muito obrigado por participar aqui com a gente. Seja super bem-vinda ao Agro Resenha Podcast. Paulo, eu que agradeço pelo espaço e pelo tempo aí para a gente contar um pouco da nossa história e o que nós temos feito aqui em Brasília e por esse mundão também. É isso aí, muito bom, muito bom. E para você que está aí ouvindo, já sabe que no Agro Resenha Porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí que você viu, o assunto é bacana, firma o golpe que nós já estamos de volta. Muito bem, estamos aqui de volta com o Nájila. E Nájila, para a gente começar essa resenha aqui, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história aí pra gente. Bacana, Paulo. Pois é, eu sou uma brasiliense mato-grossense. Até a gente estava conversando agora há pouco sobre isso, né? Eu cresci no Mato Grosso, no município de Colíder. A minha família mudou do Distrito Federal para o Mato Grosso em busca de oportunidade, como muita gente foi, né? E eu tive uma excelente infância, calma, numa cidade pequena. Sou filha de professores, então também muitos estudos, muita cobrança, né? Sim. Mas com perspectiva sempre de horizontes maiores na minha criação. Então, quando eu finalizei o ensino médio lá em Colíder, minha mãe sempre perguntava, né, desde o primeiro ano do ensino médio, e aí, vai fazer o quê? Vai estudar o quê? Então, estudar era uma premissa, e eu tinha vontade de ser professora, inclusive tenho um pouco dessa sensação, assim, dessa vocação de ensinar. Legal. Mas acabei encontrando as relações internacionais, que na época era um curso pouquíssimo conhecido no Mato Grosso, né? Nem existia esse curso no nosso estado. E aí juntou a resposta desse curso com a possibilidade de estudar em Brasília, que já era uma região que os meus pais conheciam e que tem muitas oportunidades de aprender e de estudar. Então eu voltei para cá, me formei, mas quando eu me formei, estava para me formar, eu pensei, poxa, e agora? Tem que trabalhar, tem que buscar oportunidade de novo. E aí o que eu fiz? Voltei para o Mato Grosso.
Então, é um lugar que sempre, né, volta para a minha história e que sempre me proporcionou excelentes oportunidades. E no município de Lucas do Rio Verde, eu iniciei minha carreira no setor de feijões e pulses em uma empresa exportadora. E foi aonde eu me apaixonei por esse universo de alimentos, né, e de exportação. Então, foi aí que eu entrei nesse nosso segmento de feijões e pulses e gergelim e tudo mais. Cara, e é muito legal você falar assim, né? Porque, poxa, eu fico imaginando, né? Colíder. Colíder hoje ainda é longe para danar de Cuiabá, né? Há alguns anos atrás, falar de relações internacionais morando lá, cara, poderia ser até meio doidura, né? Se o povo olhar e falar assim, pô, mas relações internacionais, o que tem a ver? Só que, cara, Sim. grande parte da produção agrícola do Brasil, em especial do Mato Grosso, ela vai para fora. E a gente não se liga nisso, né? Com certeza. Vou te contar uma história. Eu tenho um conhecido que é brasiliense e que hoje mora na China. Ele mora em Guangzhou, é a cidade de Cantão, né, onde tem a famosa feira de Cantão. E o Rafael, um belo dia, me mandou: Olha, eu tô no Mato Grosso visitando frigoríficos. E foi passando foto. Ele foi visitar um frigorífico lá em Colíder. Ele Nossa, trabalha para importadores chineses, e aí o importador, ao invés de ir, ele mandou o brasileiro para fazer essa. claro. Rafael foi parar em Colíder para visitar, conhecer as plantas e comprar carne de Colíder para mandar para a China. Então o mundo está muito conectado, né? Naquela época foi 2012 que eu tomei a decisão de ir para Brasília, então já tem quase 20 anos praticamente. Não se falava muito em relações internacionais, a pauta de exportação não era uma conversa do dia a dia das pessoas como é hoje. Mas essa relação do Mato Grosso com o mundo, ela é muito antiga. E agora a gente vê vários agentes, várias organizações e empresas, né, internacionais no Mato Grosso. Então, isso reforça aí a vocação do nosso estado para ser Claro. um hub internacional aí no coração do Brasil, né? Sim. Não, e é bacana porque assim, você não vem de uma família do agro, vamos dizer assim, né? Mas caiu Pois no é. meio de uma cidade que é 99% agro, né? Você tem ali os serviços, como né, a sua família veio, educação, muita gente vai também para o Nortão por conta da medicina, né? Que tem que ter essa Sim. turma toda lá. Mas essa origem sua, né? Vamos dizer assim, ali numa região agro, te ajudou de alguma maneira quando você entrou no mercado internacional de grãos aí, de pulses? Com certeza, Paulo, porque eu falo, né, nosso trabalho no IBRAF, através da Field também, é levar para o mundo a realidade do agronegócio brasileiro. E uma das coisas que eu percebi quando eu entrei no setor de feijões e pulses é que o mundo tinha uma ideia do que o Brasil faz, de como o Brasil cultiva, mas nós não tínhamos o controle dessa narrativa. Então, eu lembro claramente, né, todas as vezes que eu subia os quase 600 quilômetros de Colíder para Cuiabá, vendo as lavouras na beira da 163, e o meu pai explicava: olha, tá amarelo porque agora tá em fase de dessecação a soja. Nossa, aquilo é milho, sabe? Isso é claro, ainda é distante do dia a dia da fazenda, mas faz parte do ecossistema de quem vive numa região como Mato Grosso. E ajudou também a explicar para as pessoas, né, como que é essa relação do milho, da soja, do feijão, do gergelim, e das outras culturas que a gente leva, do próprio milho pipoca também, que a gente leva aí, contando para o mundo que o Brasil também produz isso e também é capaz de exportar. Sim, sem dúvida. E aí, Nájila, você falou, né? Pô, você veio, aí foi para Lucas, a sua primeira experiência foi no. Se eu não estiver enganado, você atuou com trader ali, né? Como trader e tal. Conta um pouquinho de Sim. como que foi esse início, porque você falou assim, poxa, eu me apaixonei. O que que te fez se apaixonar por esse setor em específico, assim, no trabalho? Pois é, uma das coisas que me levou a me encantar com ambas as culturas foi exatamente o potencial que eu enxerguei nelas e do Brasil nesse mercado internacional. Então, quando eu entrei nessa primeira empresa, eu atuava primeiramente com a logística, que foi
interessante também para entender as dificuldades que a gente tem na exportação, todos os gargalos, desde a falta de caminhões no momento de pico da safra, né, até o eventual caso de um sinistro ou de algum problema no porto que gera atrasos e prejuízos para os exportadores. Mas quando eu passei também a atuar como trader e a apoiar ali na parte de vendas internacionais, uma das coisas que me atraiu foram as pessoas. Eu via no meu dia a dia uma gama de culturas, porque eu lidava dentro da empresa e até hoje com indianos, com árabes, com europeus, com o pessoal ali do Paquistão, do sudoeste da Ásia, os vietnamitas, e entender que cada uma daquelas pessoas tem uma perspectiva de realidade, de mundo, e que a gente tem que também se aproximar do entendimento delas para poder criar relacionamento e fazer negócios, né? Fazer exportação também é relacionamento. Não é apenas uma venda, um número mais barato, né? Um preço mais barato, mas é também a capacidade de transmitir confiança. Porque pensa, as pessoas costumam comprar do online da China, por exemplo, né? Da Temu, da Alibaba, diversas marcas. Ela compra porque ela confia na plataforma. E ela sabe que se der algum problema ali, ela vai ser reembolsada. Mas e quando não tem uma plataforma no meio? São só Uhum. pessoas, é um número de WhatsApp, uma ligação. São outros fatores que levam a essa confiabilidade. Então, essa complexidade das relações foi o que me fisgou. E depois, olhando para a realidade das culturas, eu olhava assim, ó, o Brasil produz 3 milhões de toneladas de feijão por ano. Na época, ficava entre 120 a 150 mil toneladas exportadas de feijão por ano. Mas se a gente produz 3 milhões e a demanda mundial é muito além dos 3 milhões, e nós temos essa imensidão de terra Brasil afora, qual que é o potencial que o Brasil tem de presença nesse mercado, né? E o segundo fator foi o gergelim, porque quando eu entrei nessa empresa, era o primeiro ano que ela ia iniciar as exportações de gergelim, em 2019. Foi até um ano que nós exportamos, Brasil como todo, 20 mil toneladas de gergelim. Eu olhei para essa cultura e falei, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa nascendo aí, o mercado mundial é grande, poucas pessoas conhecem sobre essa cultura, então eu vou aprofundar. Uhum. Eu vou estudar, eu vou procurar entender o que que o cliente lá fora quer de fato, o que que o Brasil pode entregar, as limitações, as oportunidades. Então eu encontrei meu oceano azul, né, dentro do mercado Uhum. e, e aí fiquei o pé de atuação nesse setor. Eu acredito muito em ser especialista. Eu acho que para os profissionais que estão iniciando agora também, né, olham para o agronegócio como um oceano de produtos, escolha o seu. Você pode trabalhar com vários, mas escolha o produto que vai ser aquele que você vai entender profundamente, porque isso Uhum. gera resultados. Cara, você tava falando aí, eu me lembrei de um episódio que eu gravei com o Sidney, né? O Sidney, ele trabalha com o mercado internacional também de venda de máquinas, implementos, né? Há Olha muitos só. anos. E, cara, o que você falou, assim, encaixa muito com o que eu falei assim, cara, eu ia pra. Fui pra Índia, igual você falou, né? Eu fui pra Índia vender Uhum. uma máquina, daqui a pouco os caras me chamaram pro casamento, eu descobri que o casamento dura uma semana, e o cara me chamou. E é o tipo de coisa que, assim, se você não conseguir transmitir esse tipo de confiança, muito Sim, dificilmente o seu conhecimento técnico vai se sobrepor ao relacionamento humano, né? sim, o fator humano nos negócios ele é fundamental. E cada cultura tem o seu jeito de manifestar isso, né? Eu tenho uma relação muito profunda com a China, né? Já fui à China 7 vezes, estou me organizando agora para ir pela oitava vez para a China em agosto, é final desse mês, né? E o que que eu vejo ali com os chineses? Eles querem conhecer você. Então, eles vão Uhum. conversar de negócios, vão fazer uma reunião super formal, mas depois eles vão ou te levar para um jantar, e aí vai ser um jantar que não tem hora para acabar, e muito álcool, muita risada, e a barreira linguística é a maior de todas, né? Mas mesmo assim, eles querem te conhecer.
eles vão te levar para passear, para conhecer um parque temático, alguma coisa ali da região, porque eles querem passar tempo com você para, de fato, ver que o que você demonstrou ali naquele momento quadrado transmite também na sua índole ao longo do tempo. E o ganho relacional na China, ele é como juros compostos, assim, ele vai escalonando e quanto mais longa a relação, mais profundo e mais resultados, mais frutos nascem dessa relação. Cara, que legal, muito bom. E bom, e aí você trabalhou um tempão aí, um tempo, né, numa outra empresa e tal. E aí você também começou a se relacionar com o IBRAF, né? Como que foi esse meio campo? Como que foi essa Sim, entrada também no instituto ali? claro, vou te contar. Eu conheci o presidente do IBRAF, o Marcelo, que é uma pessoa que abriu muitas portas para mim, na minha primeira viagem a trabalho com essa empresa que eu estava. Foi em Uhum. Istambul, na primeira Conferência Mundial do Gergelim, que é uma conferência anual que nasceu também em 2019. Então, em 2019, muita coisa aconteceu para o mercado de gergelim, né? O Brasil entrou, a conferência nasceu e a gente já foi entrando no radar global. E nessa oportunidade, o Marcelo me contou sobre o IBRAF e eu passei a acompanhar também o que o Instituto fazia. E o IBRAF tem um princípio que eu acredito muito, que é que os tomadores de decisão do setor precisam estar bem informados. Então, logo que eu Uhum. saí da empresa que eu trabalhava e montei a Field, né? A Field nasceu em 2020, é, eu comecei a contribuir com o IBRAF na área de inteligência comercial. Então, foi um ano em que a pandemia fechou todas as conferências, foi tudo para o online. Então, eu precisava conhecer mais e eu aproveitava a participação nessas conferências e produzia conhecimento para o IBRAF, fazia relatórios que eram distribuídos para o setor. Depois dessa onda de conferências, a gente começou a se aproximar mais e o IBRAF estava pleiteando com a Apex Brasil a, o nascimento do projeto setorial, né? A Apex faz essas parcerias, como tem com a carne, com o algodão, com o café e com várias outras cadeias. Eles estavam em conversa, né, institucionalmente, e quando o projeto foi aprovado, o IBRAF me contratou para ser gerente desse projeto. E aí eu atuei no projeto desde o nascimento, desde a escrita da primeira versão, a gente criou as ações que iríamos fazer para iniciar essa divulgação do setor lá fora. Eu conheci o Marcelo, que foi diretor da ProSoja e trabalha no algodão e ficou muito tempo lá em Singapura, né? Encontrei ele até recentemente aqui em Cuiabá. E é interessante porque esse tipo de trabalho no exterior, ele é super importante, né? Porque se você não controla a narrativa, alguém controla para você. E o seu concorrente vai estar Exato. lá, né? Exatamente. E nas conferências online foi onde eu percebi que tinham pessoas, compradores indianos ou de outros países, falando do feijão e do gergelim do Brasil. Eu fiquei, mas espera aí, o que eles sabem de fato do que está acontecendo aqui no Brasil? Então, uma das estratégias que a gente colocou e que eu sempre coloco à frente do projeto é que a gente tenha espaço nessas conferências para falar do Brasil. Então, Legal. se vai ter um painel sobre a produção mundial de feijão, o Brasil tem que fazer parte e falar como produtor, como o segundo maior Uhum. produtor de feijão do mundo. E quando a gente fala de narrativa, eu acho que esse é o caminho que o agro tem tomado nos últimos anos e que nós precisamos manter. Você vai lá e conta a história uma vez, depois você volta, conta o que mudou, e assim vai mantendo todas as partes interessadas atualizadas, né? Uhum. Legal, legal. E, ô Nájila, aí, bom, você estava aí na empresa e tal, e aí você decidiu virar a dona da firma, né? Criou sua empresa, Exato. que é outro negócio, né? Você ser É, empreendedor no Brasil, né? Ser empreendedor já é difícil. No Brasil, então, nem se fala. Como que foi esse processo? Que lacuna que você percebeu dentro dessa sua carreira, dentro do setor, que você falou assim, poxa, isso aqui eu posso atuar e eu vou criar uma empresa nesse segmento. Como que se deu essa, sim. essa criação e a saída para o empreendedorismo, assim?
Muito bom, Paulo. Eu acredito que eu passei por um processo de buscar oportunidades e quando não encontrei, né, porque estava ali no interior do Mato Grosso, também não existem muitas empresas que não existiam, né? Muitas empresas que contratavam pessoas com esse perfil que eu tinha. Eu criei a oportunidade. Então eu comecei a explorar possibilidades dentro do nosso setor de feijões e gergelim e encontrei a necessidade e a oportunidade de ter uma empresa que era uma corretora, né? A Field nasceu como uma corretora, porque eu Uhum. gostava de fazer essa ponte entre o comprador e o vendedor. Eu te falei, a parte relacional era a minha parte favorita, né? Ter esse dia a dia, criar esse relacionamento com as pessoas, essa continuidade sempre me atraiu muito. Então, e a Field nasceu com o apoio do meu pai, né? Até hoje ele é sócio da empresa, inclusive, porque ele Olha deu que legal. capital inicial, prestou capital inicial para a empresa. O meu outro sócio é o meu esposo, então nós somos uma empresa familiar e hoje tocamos aqui eu e o Edson. Com o tempo, e voltando para aquela questão da informação e da inteligência de mercado, eu comecei a casar a corretagem com a inteligência de mercado. Eu não conseguia não ser transparente com o vendedor, principalmente, né, o exportador brasileiro, em relação ao momento do mercado antes de fechar um negócio. O que em alguns momentos ajuda a fechar o negócio, em outros atrapalha, porque você está sendo transparente para ajudar a tomada de decisão daquele empresário. E aí, com a evolução do projeto com a Apex, né, o IBRAF foi um dos primeiros grandes clientes da Field, a gente saiu da corretagem e hoje atuamos somente com a consultoria de inteligência de mercado, e principalmente para manter essa questão de que o mercado precisa estar bem informado. Atuamos com exportadores, com empresas que têm interesse em iniciar nas exportações, e a gente começa o processo explicando para eles como funciona o mercado. Então, é, a gente já atendeu mais de um produtor rural que fez a consultoria completa com a gente sentou, explicou tudo como funciona. Ele falou: não é para mim agora. Uhum. Tem muitos envolvidos na operação que eu não posso adicionar à minha operação de produtor rural. Então, essa também é uma função válida. Eu acredito que os empresários precisam investir nisso antes de fato, entrarem de cabeça na exportação, seja no agro, seja em qualquer outro segmento. E aí a Field saiu de Lucas do Rio Verde, mudou para Sinop, e de Sinop mudou para Brasília também, porque nós ampliamos o escopo também da atuação com o IBRAF junto ao governo federal, o que é super importante. Assim como a gente tem que estar levantando a bandeira do Brasil lá fora, também tem que estar levantando a bandeira do feijão dentro dos espaços aqui em Brasília para conseguir o que o setor precisa, né? Legal. Não, e eu gosto muito assim de escutar histórias empreendedoras, né, Nájila, porque surgem coisas interessantes nessas conversas, né? Você falou uma frase aí que eu achei maravilhosa, né? Eu buscava algumas oportunidades e eu mesma fui lá e criei a minha possibilidade, né? Eu acho que isso aí, para qualquer empreendedor, isso vale como ouro, né? Só que você falou uma coisa ali que passou meio rapidinho que eu queria explorar contigo. No mundo das startups, a gente fala que quando a gente muda o foco, a gente pivotou, né? E Sim, você abriu a empresa para ser uma empresa de corretagem, né? Como que foi? O porquê você acabou indo até para consultoria? Porque entre corretagem e consultoria tem um caminho gigantesco, né? Como que foi sim. esse processo de vocês aí, tendo em vista essa mudança que teve no meio do caminho? Olha, Paulo, parece que é uma grande mudança, mas como empresário, e como pessoa, a gente precisa ter alguns princípios norteadores, né? E o meu princípio norteador sempre foi Oceano Azul. Não dá para se ser extremamente bem-sucedido onde todo mundo está atuando, Uhum. porque aí você é só mais um, né? E desde a história do gergelim, por que que nós tomamos o gergelim, né, como
um pilar central da nossa atuação aqui na Field e na minha atuação de carreira, até a questão da consultoria. Hoje, não conheço consultorias que são especializadas no setor de feijões e gergelim, porque isso precisa de um acompanhamento de longo prazo, né? Eu estou acompanhando o setor desde o dia 1, lá na primeira empresa que eu trabalhei. Então, Sim. foi por isso, então, porque dentro do nosso setor nós desenvolvemos já soluções inovadoras, né? Uma delas é o Clube Premier Gergelim, que é um relatório, que é um serviço em parceria entre o IPRAF e a Field, que é um relatório de inteligência de mercado para mercado interno para gergelim. Então, é o primeiro produto, é a primeira solução para esse setor. E é isso que a gente busca como princípio norteador nos nossos negócios aqui. Legal. Temos, inclusive, em relação à corretagem, hoje o que eu faço? Quando tem alguém que busca um corretor, ou quando eu encerro uma consultoria, eu indico para corretores da nossa confiança, que já atuam no mercado também há bastante tempo. Mas como consultoria, eu espero também que eles recomendem a Field, porque não há outra empresa que possa prestar determinados serviços de inteligência como nós. Legal. Muito bom, muito bom. Gostei dessa visão, né? Porque às vezes a gente fica aí com o mundinho fechado, esquece de abrir um pouco o leque e pensar, poxa, não, isso aqui eu sou único, eu consigo navegar nesse oceano aqui por muito tempo, sem ter os tubarões ali, né? Que é os tubarões que tem no livro, até inclusive o Oceano Azul, na estratégia do Oceano Azul. Mas legal. Sim. E aí, ô Nájila, agora eu quero entrar especificamente no trabalho, né, que vocês desenvolvem. Imagino que deve ter muita gente aqui no podcast que está ouvindo, né, que muitas vezes não conhece o mercado de gergelim específico que vocês trabalham aí, mas também de feijão e pulses, cara. Conta pra gente um pouquinho como que é esse mercado, quais são vamos dizer assim, o que define a competitividade de uma empresa nesse setor? Enfim, conta um panorama aí desse mercado para nós. Claro, vou te contar sim. E quero fazer aqui o chamamento, né, falando dessa estratégia do Oceano Azul, para os produtores que ainda não produzem feijões e gergelim, pensarem nessas culturas, os agrônomos que talvez nunca estudaram o manejo do gergelim e das culturas, das diversas variedades de feijão, que também olhem para essas culturas, e que os consultores, todo mundo olhe para o nosso setor, porque o nosso setor, primeiro, ele não é um setor pequeno, né? Eu já mencionei que o Brasil produz, em média, 3 milhões de toneladas de feijão por ano. E o Brasil consome, eu vou dar um número aqui, grosso modo, mas 2,6, 2,8 milhões de toneladas de feijão por ano. Então, é um mercado grande e com mercado consumidor muito grande. O mercado de gergelim não é diferente, e ele tem vindo numa crescente que agora vai sofrer um refreamento por conta de questões climáticas, né, e de mercado, mas é um mercado que no ano passado exportou 500 mil toneladas, quase 530 mil toneladas de um grão que nós não consumimos no dia a dia para justificar esse volume produzido, né? Então ele é uma cultura com vocação para exportação. Vou começar então pelos feijões, né? O Brasil produz mais de 20 variedades de feijões. Muitas delas você vai encontrar na gôndola no mercado, para além do feijão carioca e do feijão preto, que são os nossos favoritos. Tem o feijão rajado, que é produzido tanto em sequeiro quanto em irrigação, aí no Mato Grosso e em outras regiões produtivas. E da natureza do rajado vai ter o vermelho, cranberry, branco, tem o caupi. Sorriso é o maior produtor de caupi do Brasil, e grande parte disso vai para fora do nosso país, para exportação. Então, nós temos diversas variedades que a gente exporta e come. E aí tem as variedades que a gente exporta e não consome, né? A gente tem o feijão mungo verde, não sei se você já ouviu falar do mungo verde, que Já é ouvi aquele falar. usado para fazer moyashi. Temos o feijão mungo preto, que é uma variedade que entrou no nosso ciclo de produção há uns 3 ou 4 anos e que nós já exportamos mais de 150 mil toneladas só ano passado. Caralho.
É o que, que demonstra a capacidade do produtor de pegar uma cultivar e fazer aquilo acontecer, né? Junto Sim. com as importadoras e todo mundo que fomentou esse processo. Então, tem para todos os gostos, né? Tem feijão de irrigação, tem feijão de sequeiro, tem gente que faz safra com feijão, dependendo da janela. Às vezes perdeu a janela da soja ou fez um bom contrato com esse feijão, pega uma área dentro da propriedade e produz também. E as oportunidades no mercado internacional são muito boas, são muito promissoras, né? Não é à toa que, como eu mencionei, eu lembro do ano, acho que foi 2022, o Brasil exportou 150 mil toneladas de feijão e o IBRAF comemorou muito junto com os exportadores. E o Marcelo falou: olha, em 2026 nós vamos chegar às 500 mil toneladas. E nós chegamos às 500 mil toneladas de feijão exportadas, né? E isso vem de uma conjunção de fatores do mercado internacional, mas também e principalmente pela capacidade e adaptabilidade do produtor brasileiro em fazer coisas novas, né? Se deu rentabilidade, tem ali uma mãozinha ali para fazer um manejo bom, ele vai embora e produz mesmo e a gente exporta. Então, o setor é pujante, o setor vem crescendo. Uhum. E aí fica, né, como eu falei, essa reflexão para todo mundo que escuta o podcast, para trazer para o seu dia a dia aí e ler e procurar entender o que está acontecendo no nosso mercado. E em segundo, mas não menos importante, o gergelim, para mim, é um case desse crescimento exponencial e dessa adaptabilidade do nosso agro. Nós estamos falando de 5 anos, de uma transformação de 5 anos, 6 anos, desde 2019, com 20 mil toneladas exportadas, até 2025, fechando quase 530 mil. E o gergelim é uma cultura que tem suas raízes no norte e no nordeste, principalmente ali no Ceará e na Paraíba. Até tem a Embrapa Algodão, é a Embrapa que deu à luz a uma das principais variedades de gergelim que nós temos, né, lá com a doutora Nair. Mas ele chegou no Araguaia através de uma cooperativa que colocou na mão dos produtores, e essa cultura renasceu em 2019, muito puxada pela demanda internacional. Porque o mesmo indiano que compra o feijão, compra o gergelim, compra a chia, compra a pipoca. O mesmo chinês que compra a soja, o milho, o DDG, também compra gergelim. Então, Uhum. nós temos, né, uma correlação, né, um ciclo virtuoso aí nas nossas vendas lá fora. E o gergelim espalhou pelo Brasil. E esse é um levantamento que a gente faz com o Clube Premier Gergelim, que é o seguinte, né, ele nasceu concentrado na Araguaia e hoje ele já está em Rondônia. Já está Uhum. no Pará, ele já está há alguns anos, já está no Maranhão. Então, e Tocantins também pegou essa cultura para si ano passado e fez um show com o gergelim. A 163, o Nortão, tem as melhores médias de produção, de produtividade, né? O que casa com o perfil do produtor e tudo mais. Então, o gergelim tá se entremeando aí com as outras culturas de segunda safra. É uma cultura que tem uma boa rentabilidade, que tem custos menores de produção, né? Tudo depende também do perfil do produtor, do manejo que ele gosta de fazer. Mas as empresas, junto com os produtores e olhando para o mercado internacional, enxergaram essa oportunidade que foi potencializada também pela abertura do mercado chinês em 2024. Então, tem Uhum. muitas coisas acontecendo no setor, né? Um setor que começou, que a fase que eu entrei estava tímido e pequeno, conseguiu um crescimento exponencial. Enquanto você estava falando, sabe, Najma, eu estava lembrando de uma coisa, né? Assim, eu trabalhei muito tempo no IMEA aqui em Mato Grosso, né? No Instituto Mato Grossense de Economia. Você deve conhecer, Sim. trabalhando no IBRAF, Uhum. certamente você conhece, né? E eu lembro, cara, que a gente recebeu uma comitiva do Emirados Árabes, sabe? E a gente, poxa, super feliz ali, contando o tanto que o Mato Grosso tinha de produção de soja, milho, algodão, boi, né, carne bovina e tal, tanto que a gente era bonito, cheiroso, né, e gostoso, e falando e tal. Aham. E aí, em algum momento, assim, eu falei, mas a gente também tem uma piscicultura forte. A hora que eu falei piscicultura, o cara abriu o olho Aham. assim, falou assim, não, vocês produzem peixe?
Aquele jeito, né? Produzimos, tal, ainda não é assim. Cara, o que vocês tiverem de peixe a gente compra. E aí o que você tava falando veio na minha cabeça porque eu pensei assim, poxa, às vezes a gente não para pensar no mercado, porque é ele que dita a Sim, regra. Por exemplo, nós não consumimos, a não ser no pão de hambúrguer do gengelim, a gente não consome assim no dia a dia, mas tem um monte de culturas que consomem. Se a gente olhar para as culturas de outros países e entender o que de fato é demanda de lá, a gente pode abrir os olhos, né? Que eu acho que é um pouco disso. Ao invés de ficar, pô, a gente é o maior produtor de soja. Ótimo, cara, maravilhoso. Mas tem um monte de outras oportunidades que a gente deixa passar por não estar ligado no que as pessoas de outros países querem, né? exatamente. E é por isso que a gente também preza pela importância de levar o empresário lá fora, É isso. levá-lo para ver esse caminho, essa demanda e o que que acontece com o produto dele. Porque você desaliena o produtor, o empresário, todo mundo que está envolvido na cadeia e mostra para ele que existem outras possibilidades. O processo do feijão mungo preto, assim como o do gergelim, mas o do feijão mungo preto especificamente, ele nasceu de uma demanda do consumidor. O mercado indiano consome uma quantidade imensa desse produto. Até o Brasil entrar, só tinha um fornecedor, que era o Mianmar. E aí o embaixador da Índia na época começou a conversar com o IBRAF, começou a falar com o Marcelo, olha, esse feijão, ele tem demanda, e a gente foi estudando, apresentando isso para os exportadores e foi entrando, nós fomos entrando nesse mercado. Então, ouvir o outro lado é fundamental. E Uhum. também buscar antever essa demanda, né? Olhar, visitar, olhar para o que o cliente faz, como ele usa a sua soja, como ele usa o seu algodão. Será que eu não consigo me especializar um pouquinho mais para atender esse cliente agregando valor? Então, isso tudo vem de entrar na dança, né? Sair um pouco da Sim. porteira, sair um pouco da bolha e começar a olhar para fora. E para fora talvez não precisa ser nem do outro lado do mundo, pode ser aqui na gôndola, né? Quais são as tendências para consumo de feijão para o nosso futuro, né? Nós vemos hoje que a garotada não sabe a panela de pressão. A gente até faz piada aqui na empresa com os nossos jovens, né? Mas em outras instâncias também. Então, o feijão pré-pronto já está tomando mais espaço lá no supermercado, né? Aquela panela mais segura também é uma resposta a essa demanda, né? A panela elétrica de pressão. Para a gente Uhum. que cresceu do feijão cozinhando de manhã cedo, parecia uma realidade impossível, mas hoje é demanda do nosso consumidor, então a gente precisa começar a se adaptar e Legal. trazer essa. Sim, não, sem dúvida, sem dúvida. Ô Nájila, tava lembrando aqui, até fui buscar aqui enquanto você tava falando, em 2024 eu entrevistei aqui a Carla Borges, da NG Trade, né? Provavelmente você deve conhecer, né? Sim, a Carla E, faz parte do IBRAF e dos nossos esforços também da exportação. É isso, uma empresária que tem trazido muitas coisas novas aí para a nossa cadeia. isso. E ela comentou, assim, um pouco da dificuldade como produtor, né? De entrar nesse mercado internacional, assim. É, de tudo que você já fez até hoje e tal, tem um produtor que está nos escutando aqui agora, falou, puxa, eu quero pensar em outras culturas também, né? Uhum. O que que você, assim, do ponto de vista prático, né? Até, vamos dizer assim, e burocracia mesmo, sabe? O que o cara tem que se atentar, começar a se atentar agora para daqui a pouco entrar nesse mercado aí? Claro. A primeira coisa é escolher a cultura com a qual ele vai entrar e se especializar nela, né? O processo de todos os empresários que eu vejo que vêm da produção e entram no mercado internacional, eles são especialistas. Eles são especialistas em mungo verde, especialistas em pipoca, especialistas em gergelim. Então, o cara tem uma cultura que ele gosta de produzir. E eu acho muito interessante isso, ouvir de um produtor, eu gosto de produzir isso aqui. A gente tem nossa área de soja, tem nossa área de milho, mas o gergelim eu faço porque eu gosto. Eu sou produtor de gergelim também, ou de soja também, essa cabeça, né, essa mentalidade. Uhum. É bom na produção? Então agora vamos olhar para fora, né? A primeira coisa que eu acredito que ele precisa fazer é começar a agregar valor da porteira para dentro.
Então, ao invés dele entregar a granel recém-colhido, ele vai começar a processar esse produto, vai começar a beneficiar, passar isso aí numa pré-limpeza, numa decimétrica, vai ensacar, para entregar já para o cliente dele aqui com um valor agregado. Ele começa a testar, né? É uma fase de testes do padrão exportação. Porque se ele entrega para trading padrão exportação, ele se torna automaticamente capaz de entregar isso do outro lado do mundo. E aí ele Uhum. vai adequar, né? Ele vai internamente fazer uma análise também dos riscos do mercado internacional. E se ele entender que é capaz de absorver esses riscos e de mitigar, aí ele pode começar a exportação. As Uhum. adequações internas e legais da empresa, elas existem, mas elas são menos complicadas do que esse processo que eu te expliquei daqui para trás, que é ter uma indústria, né, que é conseguir vender esse produto aqui no mercado interno com aceitação do exportador ou da trading, e a partir dessa adequação, ele vai ele vai começar a divulgar que ele é um vendedor, um exportador desse produto, os compradores vão procurá-lo, ele Uhum. vai ter que buscar as feiras também, buscar peneirar essa clientela, mas ele consegue entrar sim. Então a barreira está nesse ganho de experiência da porteira para dentro e depois também no ganho de experiência do, do porto para fora, né? Que é Uhum. realmente fazer uma diligência de um cliente internacional que chega para ele. E aí os corretores são excelentes portas de entrada, porque eles já têm relacionamento com esses compradores, eles têm uma visão de mercado que vai ser um aconselhamento também, mas o produtor precisa avaliar se todo esse processo vale o ganho que ele vai ter no final, nos preços do mercado internacional, que também não são da noite para o dia. Tem bastante erro e tentativa, e tem a questão de investir no projeto. Então, por exemplo, esse é um ano de pouco produto e de preços medianos, não são preços bons no mercado Uhum. internacional. Mas se ele quer surfar a onda do preço bom, ele precisa começar o projeto dele agora, que o mar tá fraco. Se ele for querer surfar a onda sem estar preparado, ele vai sofrer com os riscos do mercado internacional. Bacana. Bom, Nádia, tem bastante assunto aí que eu queria tocar ainda, né? Mas, assim, pô, muito legal conhecer um pouco mais da sua história. E aí, para a gente ir quase para os finalmente aqui, eu queria trazer uma pergunta assim, que é assim, né? Você falou lá atrás, né, que entrou meio que sem querer, vamos dizer assim, né, no setor, se apaixonou por ele. Imagino que, tanto na empresa que você trabalhava, no IBRAF, e também na sua empresa, atendendo, né, os seus clientes e tal, deve ter tido algum momento, você falou, você olhou com uma satisfação de falar, puxa, a gente conseguiu fazer isso, né? Qual que foi, teve algum momento assim que te vem à cabeça agora que você fosse, cara, eu sou feliz pra caralho trabalhando no que eu faço hoje, assim? Com certeza, eu posso te contar dois momentos, na verdade. Legal. Foram vários, né? Porque essa carreira com o IBRAF me levou, através do projeto setorial, a conhecer diversos países e a levar muitas pautas, muitas questões do setor adiante. Então, ver esse reconhecimento do feijão do Brasil, do gergelim do Brasil pelo mundo e ver que a minha mão teve desse processo é uma grande satisfação pessoal e profissional também. Mas nós tivemos duas situações que me deixaram muito feliz. A primeira é, um dos desafios de uma associação, de um instituto como o IBRAF, é engajar todas as empresas para que todo mundo, encontrando os seus problemas em comum, os discuta e busque resolver junto. Então, trazer esse engajamento entre as empresas foi um processo muito longo, mas que tem rendido frutos muito positivos para o setor. E o segundo, que é um momento em especial, é que o IBRAF esteve envolvido no processo de abertura do mercado de gergelim chinês para o Brasil desde o início. Porque quando chega uma solicitação de abertura de mercado, que nesse caso veio da China para o Brasil, o Ministério da Agricultura busca as entidades, as associações para auxiliar na documentação, e a partir dali você está envolvido desde a construção da documentação que vai para a análise e abertura do mercado, até a hora que o mercado é aberto. Então, a partir
desse processo que iniciou em 2020, em 2023 nós fizemos um evento na China, falando para os compradores que o Brasil era uma boa origem. Aí depois fizemos um segundo evento em 2024 também na China, lá para agosto, setembro de 2024. Quando foi no dia 20 de novembro de 2024, o mercado de gergelim abriu para o Brasil numa visita do presidente chinês aqui em Brasília. Então, esse foi um momento que veio de um processo muito longo, muitos bastidores, muitas conversas, muitas contribuições do IBRAF nesse processo, mas também muita expectativa, né, dos exportadores, e ver que isso nasceu também da participação do meu trabalho através do IBRAF, é uma das maiores realizações da minha carreira, porque eu entendo o impacto que o mercado chinês pode ter num setor, né? E então, essa foi uma das grandes conquistas, né? Uma outra grande conquista hoje é a Field como ela existe hoje, né? Porque a Field nasceu do home office. A partir do momento que teve o lockdown e me mandaram para trabalhar de casa, eu falei, tem alguma coisa que eu posso fazer de diferente aqui, né? E aí eu percebi que essa empresa poderia nascer e hoje, depois de 5 anos, ter um escritório próprio em Brasília, ter uma equipe de 8 pessoas envolvidas na nossa operação, né? Hoje está todo mundo de home office também, a gente também faz esse revezamento. É para mim uma grande vitória. E eu creio que a gente pode contribuir mais e mais para o setor juntos com mais pessoas e trazer mais resultados aí, mais possibilidades para o feijão e o gergelim do Brasil. Que legal, Nájila. Obrigado, viu, por você ter destinado aí um tempinho do seu dia. Eu sei que bastante corrido, né? E você tirou um tempinho para participar com a gente, trazer um pouco da sua experiência e também essa jornada empreendedora sua, que é muito bacana. Sempre gosto de contar essa história. Muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Eu que agradeço, Paulo, e fico à disposição aí para quem quiser conversar mais sobre o setor. Pode me procurar nas redes sociais aí e a gente pode continuar essa conversa. Isso, exatamente. Eu até ia pedir para você fazer o seu jabá aí agora, né? Faz o jabá aí. Claro. Fala pra gente como que a turma pode encontrar o seu trabalho, acompanhar o seu trabalho. Vamos lá, para conhecer um pouco mais sobre o que a Field faz, o nosso site é fieldagri.com. Nós temos todas as redes sociais aí com o nome Field Agri também. O meu perfil pessoal é Souza Nájila no Instagram, vocês podem me deixar uma mensagem lá, a gente conversa por lá. Em relação... Inclusive eu mandei mensagem para você por lá e você super me atendeu na hora, falou, não, vamos marcar. Então, assim, ó, ela responde, viu? Tá vendo? Aqui não tem mistério, não. As redes sociais são para a gente se comunicar mesmo e divulgar aí o que está sendo feito. E aí lá vocês vão conhecer tudo que a gente faz, tanto com o IBRAF, quanto nos nossos serviços internos aqui da empresa. E estamos disponíveis aí para atender também. Show de bola. Agora, Nájila, a gente tem uma última parte aqui no podcast, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Vamos. Sabia que tinha prova não me avisaram. Ó, não tem pegadinha, juro pra você. Vou te fazer algumas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, beleza? Tá bom. Vamos lá. Nájila Souza, qual que é a sua música antiga predileta, hein? Essa é difícil. Minha música antiga predileta, eu gosto muito de ouvir Arctic Monkeys, né? Tem uma música deles que chama Stop the World, I Want to Get Off With You. É uma música que eu gosto legal. bastante. Que eu tenho agora. Show de bola. E bom, você visitou um monte de lugar aí, né, cara? Mas qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? O lugar mais legal que eu visitei foi Xangai. Xangai tem um lugar especial no meu coração. E é uma cidade bonita. Eu tive a oportunidade de ir a Xangai. Muito bonita. Subir naquela zona lá, né? E ver igual lá embaixo, assim, é bonito pra caramba. Sim. Legal. E na cozinha, Nájila, qual que é a sua especialidade, meu? Eu vou ter que fazer o jabá do jabá, né? Minha especialidade é caldo de feijão. Boa. Mandou bem. Levantei a bola, você cortou, tá vendo? Muito bom. Claro, aqui não perde oportunidade, rapaz. Cara, tem algum livro que você leu que de alguma maneira impactou a sua vida e que você pode compartilhar com a gente?
Bom, eu costumo ler bastante, né? Mas um que me ajudou, que foi essa do momento da pivotagem, assim, né? Da pessoa física para a pessoa jurídica, né? Do CLT para o PJ. É um livro chamado Comece pelo Porquê, do Ah, Simon Simon Sinek. Sinek. Me ajudou muito a encontrar, né? Nesse caminho que eu estava buscando novos caminhos, encontrar o caminho certo do Legal, empreendedorismo. muito bom. Esse livro é muito bom. Inclusive, tem que ler ele de novo. Acho que é muito bom dar uma repaginada, né? Você lê essas coisas. E Nájila, agora sim, de fato, uma mais filosófica para a gente finalizar é a seguinte. Se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, cara? Nossa, vamos lá, com 17 anos eu já estava nessa mudança aqui para Brasília, né? Eu creio que busque mais conexão com as pessoas. Quando eu era jovem, eu vejo a galerinha mais nova também. Às vezes não se tem uma timidez, tem uma dificuldade de criar relacionamentos, amizades, acaba se fechando num mundinho próprio, né? Sim. Mas os relacionamentos são o que vão dando novas visões, novos caminhos pra gente. Então eu creio que esse é um conselho que eu me daria naquela época. Legal. Esse é um ótimo conselho. Muito bom. Muito bem, então, e para você que está aí ouvindo ou está vendo esse episódio aqui, tenho certeza que você viu valor nessa conversa que eu tive com a Nájila. Então, considere compartilhar ele com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. O AgroResenha ele cresce na medida que você participa com a gente desse processo. Então, assine o AgroResenha em todos os agregadores de podcast e acompanhe também os episódios no nosso canal do YouTube, ok? Você pode achar todos os episódios, tanto esse como todos os antigos, lá no www.agroresenha.com.br. Esse podcast, como vários outros podcasts aí, faz parte da nossa rede agro de podcasts. Siga o AgroResenha também nas redes sociais, só buscar lá no Instagram, Facebook, LinkedIn e também no TikTok, o @agroresenha, só buscar lá. Entra lá no nosso grupo do WhatsApp também, o link está na descrição aqui desse episódio. Se junte aí aos mais de 300 ouvintes que acompanham de perto os bastidores do podcast, recebem em primeira mão aí todos os episódios. E escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestões de entrevistados, mandar um oi aí pra gente. Nós adoramos receber ois, beleza? Nájila, mais uma vez, muito obrigado. E eu sempre finalizo meus episódios aqui com uma frase de muita sabedoria, que é para você levar aí para Brasília, aí para todos os representantes do Congresso, que é o seguinte: se chover, não precisa molhar a horta, não. Tá tudo organizado. Tá Obrigado. certo. Tamo junto.